Olá, crianças, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez nos encontrando, né? Eu sou a professora Tatiana e hoje nós vamos ter mais uma aula de português. Como é que vocês estão? Eu estou bem, então eu espero que vocês também estejam bem. Eu acho que vocês estão lembrando que na aula passada, quando nós estudamos aquele poema Macarronada, quem lembra? Delícia, né? Eu disse que na nossa próxima aula nós íamos estudar um gênero textual que era muito gostoso. Quem é aí que deve estar pensando, eu acho que eu já sei que gênero é esse? Vamos descobrir, tá certo? Quem não pensou vai descobrir hoje, né? Gente, esse gênero textual, quando eu li esse texto, me deu uma fome. E sabe o que foi que eu fiz quando eu li esse gênero textual? Observem aqui. Que delícia! Um bolo? Vocês sabem de que é esse bolo? Pelo aroma, pense, é de algo amarelinho, tão gostoso. Eu, pelo menos, amo essa coisa. Vamos observar aqui? Olha aqui o nosso texto, gente. Quem é inteligente e leitor já deve ter lido. Professora, já sei de que é esse bolo. É um bolo de milho. Vamos ler o nosso texto e descobrir que gênero textual é esse? Vamos lá. Bolo de milho. Esse é o título. Todo mundo está acompanhando? Então vamos lá. Só os alunos aqui que estão treinando bem a leitura para ficar tudo fluente, lê comigo. Ingredientes: 2 xícaras de milho verde. Olha aqui o milho verde. Aqui tem 2 latinhas, né? 2 latas de leite condensado. Professora, leite condensado também é uma delícia. Imagine tudo misturado. 1 pacote de coco ralado. Olha o nosso coco aqui, tá só um pouquinho ralado, né? 1 colher de sopa de fermento. Esse pozinho aqui, né, que vai aumentar o nosso bolo. E 6 ovos. Tá aqui os nossos ovos, ok? Tudo isso aqui que a professora leu são os ingredientes. A segunda parte do nosso texto é o modo de preparo. Como é que eu vou pegar todos esses ingredientes e vou preparar o nosso bolo de milho? Primeira coisa que eu faço: bato o milho, o leite condensado e os ovos no liquidificador. Segunda coisa que eu vou fazer: coloque a massa numa vasilha e misture o coco e o fermento. Olha, eu estou misturando lá os nossos ingredientes. Terceiro lugar: despeje numa forma untada e leve ao forno pré-aquecido até que fique dourado por cima. Quando ele estiver dourado, né? E com certeza, quem faz uma receita dessa é um adulto, porque vai estar mexendo lá no fogão e no fogão tem o fogo, né? Quando tiver bem douradinho, a pessoa vai tirar e o bolo vai estar lá delicioso. Então, assim, crianças, hoje nós estamos estudando o gênero textual chamado receita culinária. E quando eu falo em receita, quando eu falo em gênero textual, quais são aquelas 3 perguntinhas que a professora Tatiana vem sempre lembrando para vocês? Primeira pergunta: quando eu olhar para um texto, eu vou perguntar: qual é o gênero textual? E todo mundo aí já sabe, porque eu já falei que é uma receita culinária. Qual é a nossa segunda pergunta? Para que serve esse texto? Qual é a finalidade? Vamos lembrar? Uma receita culinária, gente, ela tem a finalidade de me ensinar, de me dar uma instrução de como eu vou fazer um alimento. No caso aqui é o bolo de milho. Gente, falar no bolo de milho,
Esse bolo tá tão gostoso que eu já dei uma mordidinha aqui. Quem é que aceita? Que pena que a gente tá um pouquinho longe, né? Mas eu vou comer por vocês. E qual é a terceira pergunta? Qual o assunto do texto? Qual é o assunto desse texto? O bolo de milho. Esse texto, ele tá me dando instruções, ele tá me dizendo como eu vou fazer um bolo de milho. Até aí todo mundo entendeu? Só recapitulando. O nosso gênero textual de hoje é uma receita culinária, ok? Aí, todo mundo entendendo? Então dá um legalzinho aí pra mim, tá bom? Então vamos lá. Depois que nós já sabemos o que é uma receita, que ela tá dividida em duas partes. A primeira são os ingredientes e a segunda o modo de preparar, ok? Vamos relembrar algumas coisinhas, tá certo? Vamos lá. Nesse gênero textual, eu vou ter sinal de pontuação? Com certeza. Quando eu falo sinal de pontuação, vamos lembrar os que eu falei na aula passada. A vírgula e o ponto final. Será que nesse texto tem? Tem. Olha aqui onde eu encontro uma vírgula. Todo mundo tá vendo? Se lembra que a vírgula é uma pequena pausa. Qual foi o outro sinal de pontuação? Deixa eu ouvir. Foi o ponto final. Eu tenho um ponto final aqui, aqui e lá no final. Porque a gente usa o ponto final no final de cada frase, ok? E no final do nosso texto. Então, vamos aqui identificar o nosso ponto final. Relembrados? Então, vamos lá. Hoje nós vamos para outro quadrozinho aqui, que é aquele quadro de análise, tá certo? E nós vamos pegar 3 palavrinhas aqui do texto e vamos fazer essa análise. Vamos lá comigo? Vamos observar aqui o nosso quadro. Eu tenho aqui palavra, letra inicial. Olha, hoje nós vamos falar de outra coisa, né? Letra final, quantidade de sílabas, sílaba inicial e sílaba final. Eu escolhi aqui uma palavra do texto, que é a palavra, lê comigo, milho. Vamos colocar aqui, milho. Gente, observando a palavra milho, qual é a letra inicial? Isso, professora, é a letra M. Muito bem. Por quê? Porque ela está no começo. Qual é a letra final de milho? A letra O, porque ela está lá no final. Quantidade de sílabas. Vamos lembrar, para a gente poder contar as sílabas, a gente vem lá com o nosso dedinho aqui na boca e vamos falando. Vamos lá, ó. Milho. Quantas sílabas tem? 2. Então, vamos colocar aqui 2 sílabas. Sílaba inicial. Professora, qual é o primeiro pedacinho? Vamos lá. Qual é o primeiro pedacinho que a gente fala, ó? Mi. Qual é o primeiro? Mi. Então, vai ser a sílaba inicial. E qual é o último pedacinho? Vamos lá. Milho. Ah, o último é lho. Olha como é fácil completar a nossa tabelinha. Vocês acharam fácil? Acredito que sim. Vamos só para mais uma palavrinha? A palavra é fermento. Muito bem. Vamos colocar aqui. Letra inicial. Qual é a letra inicial de fermento? Vamos lá para a primeira letra. F. Qual é a letra final? Ah, já sei, né? A última letra é a letra O. Quantas sílabas? Vamos contar comigo. Fermento. 3 sílabas. Qual é a sílaba inicial? Vamos falar comigo. O primeiro pedacinho que eu falo, ó. Fer, até a letra R. Então, tá aqui, ó. Fer. Sílaba inicial é fer. E qual é a sílaba final? A última sílaba. Vamos lá, ó. Fermento.
Qual foi a última que eu falei? A sílaba to. E alguém pode dizer, professora, a senhora nem falou da sílaba medial, não foi? Ah, mas a gente vai lembrar, né? A sílaba medial é aquela que fica no meio. Como não tem aqui, mas tem na tarefinha que vocês vão fazer, que eu sei que vocês vão tirar nota 10, nós vamos identificar aqui. Fer é a inicial, men é a medial e to é a final. E aí, gostaram? Então, assim, hoje a nossa aula foi de um texto, né? Vamos aqui voltar. De um texto do nosso livro Conectados, tá certo? Tem lá essa receita do bolo de milho e tem uma tarefinha para vocês fazerem lá no livro. E também tem um quadro de análise para vocês fazerem no caderno, porque aluno inteligente do 2º ano faz esse quadro assim, ó, rapidinho, né? E eu também tenho um desafio para vocês. Hoje eu fiz aqui para mim o bolo de milho, mas vocês vão ser desafiados a fazer com a mamãe de vocês ou com quem cuida de vocês uma receita, sabe de quê? Mousse de limão. Eu acho que eu vou fazer também, porque pense como é delicioso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Amanhã tem outra aula de português, a gente vai dar continuidade a esse assunto. E, ó, pra vocês, um beijo, tchau!